falei lá nos stories, uns 20 minutinhos antes de começar a live, eu já deixei aqui misturado, ó, o meu leite morno, o meu fermento, que eu tô usando o fermento biológico seco, tá? E aí também coloquei o açúcar e a manteiga derretida. Esse cinnamon roll, olha, tá uma delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já deixei um mais cedo, ó, fermentando, ó. Não sei se dá pra ver aí direitinho, ó, tá? Ó, pra gente assar aqui na hora, pra vocês verem ele assado, tá? Então eu vou colocar no forno mais ou menos 20 minutos a 180 graus, tá? E aí, o meu forno ele tem um lado que ele fica mais dourado, né? Então, na metade do assamento, eu vou botar um papel alumínio em cima, tá? Se o forno de vocês tivesse o mesmo problema, que aqui a ventilação do meu ele não distribui tão bem, tá? Então eu vou deixar uns 10, 12 minutos assim e depois eu vou cobrir. Então deixa eu colocar aqui, peraí, 10 minutinhos, deixa eu colocar aqui primeiro. Eu tinha postado há um tempo atrás nos meus stories, até fiz um post lá no feed falando sobre a diferença de usar o fermento seco, né? Ou o fermento fresco, tá? Não sei se aí tem alguém aí que viu esse post. Aqui eu tô usando, ó, 10 graminhas do fermento seco. Ele é mais concentrado. Se você quiser mudar para o fermento fresco, tá? Como eu tinha falado na regrinha, é só multiplicar por 3. Então 10 vezes 3 é 30 gramas do fermento seco, tá? Ou do fresco. Aí você vai escolher qual fermento que você vai usar, mas dá o mesmo resultado, tá bom? Então, como eu estou usando o fermento seco, é sempre bom dar uma ativada nele, ó. Antes de começar a live, eu já deixei aqui o leite, a manteiga, o açúcar, ó, e dá pra ver aí, ó, como ele fica, ó, com uma espuminha em cima. 10, 15 minutinhos só para ele dar esse descanso, ó, e a gente dá essa ativada nele. Ainda mais que agora aqui no Brasil tá inverno, né? Então em algumas cidades aqui, pessoal que mora pro sul, pro sudeste, né? Agora tá começando o inverno e aí, então deve estar 12 graus, 15 graus, aqui também tá mais ou menos nessa média. Então é sempre bom você fazer esse processo, tá? E agora o leite não é quente, morno, como se fosse leite de bebê, tá bom? Então já temos aqui, ó, os nossos líquidos. Só faltaria acrescentar os ovos aqui nos líquidos. Ó, vou acrescentar os ovos, tá bom? Ó, vou mexer bem. Ó, sempre que a gente for bater pão, a gente vai usar o batedor gancho, tá bom? Se você não tiver uma batedeira planetária, não tem problema. Aí você pode fazer na mão, só vai ter, né, aquele trabalhinho e vai deixar o braço bem forte. Ó, nessa receita vai tanto leite líquido e para deixar esse pão ainda mais gostoso, mais rico, eu vou acrescentar também leite em pó, tá? Pode ser leitinho também, da sua preferência, tá bom? Porque o leite em pó ele é mais concentrado e vai dar um sabor a mais nesse pão. Acrescento aqui, ó, tá? Vou dar uma leve misturadinha aqui e já tenho aqui a minha farinha de trigo, ó, toda ela, tá? Vou fazer só um forinho aqui no meio, vou botar aqui o meu batedor gancho. E o sal, sempre que a gente está fazendo uma massa que leva fermento, é bom botar o sal no final, tá? Pra gente não retardar o crescimento da massa e também não matar o nosso fermento. Então eu vou acrescentar todo esse meu líquido aqui, ó, dá pra ver? Até tirar aqui rapidinho, só para dar essa primeira misturada aqui nele. Aqui vai depender da farinha que você estiver utilizando, talvez precise um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Então eu sempre deixo um bolzinho aqui do lado, se precisar, se você ver que tá pegando muito na sua mão, ainda tá muito molhada, aqui você pode utilizar tanto a farinha para pão ou a farinha comum,
ou pode misturar as duas, tá? Metade, 250 gramas de farinha para bolo e 250 gramas de farinha para pão. Aí é como você quiser, tá? Então vamos começar a bater. Você vai ver que o gancho ele vai começar a pegar massa, ó. Dá pra ver. Assim que ele começou a pegar a massa, ó, eu vou acrescentar o meu sal, ó, tá? A gente tem que deixar bater mais ou menos de 5 a 7 minutos, tá bom? Então, para não fazer muito barulho, eu vou deixar minha batedeira aqui do lado, pra gente continuar, porque eu já tenho uma massa pronta aqui, ó. Só eu vou desligar, para não ver acidente. Vou só dar uma viradinha aí, ó. Dá pra ver como a massa ela tá aqui no meio, ó. Já pegou bem, ó, tá? Ó, eu tô tocando, não tá molhado, então não vou acrescentar farinha de trigo. Se você tocar e estiver tocando nos seus dedos, aí você acrescenta de uma colher em uma colher, tá? Uma colher baixa, você vê a textura. Se precisar mais uma colher baixa, você vê a textura, tá? Então eu vou botar a batedeira pra cá, pra gente poder terminar o nosso processo. Tá dando pra escutar com a batedeira ligada? Um pouquinho mais alto. É, né? Ó. E aqui, ó, o recheio eu já deixei pronto, que é só misturar a canela, a manteiga, ó, e o açúcar mascavo, tá bom? Ó, já deixei misturadinho aqui pra gente não perder tempo, tá bom? Não é a manteiga derretida, é a manteiga com tomada, ó. E aí você só mistura e fica assim, ó. Bom? E aqui você pode inventar o recheio que você quiser. Pode acrescentar outras especiarias, cravo, cardamomo, tá bom? Ó, essa aqui, ó, foi meia receita que eu fiz, ó. E ela já cresceu, ela tava com uma bolinha bem pequena, ó, já dobrou de volume. E quando a gente tá fazendo massas fermentadas, a gente tem que bater a massa, né? Aí a gente deixa ela descansar entre uma hora e meia, para ela dar essa primeira fermentação dela. Aí a gente vai tirar esse ar, vai manipular, e aí tem que deixar, dar um outro descanso de mais ou menos 1 hora também, tá bom? Para poder assar. Então você vai ver que ela tá cheia de bolha, ó. Pessoal aí ó, tirei todo o ar dela, tá? E aí eu tenho uma farinha de trigo, ó. A gente não joga assim, ó. A gente joga de lado, ó, pra espalhar bem, ó. Viu? Vou jogar essa massa aqui, ó. E se você não quiser fazer o cinnamon roll, isso aqui é um pão doce, gente. Essa massa é um pão doce maravilhoso, ó. Viu? Super, tá bem relaxado, ó. E aí eu vou abrir ela aqui no formato retangular, tá? Pode ser com a mão, pode ser com o seu rolo, pode usar um rolo também, ó. E aqui é com delicadeza, tá? Não precisa amassar muito. E aí a gente vai virando essa massa. E aí, ó, não pode ser tão fino, tá bom? Porque senão na hora que você for enrolar, pode quebrar a sua massa. Esse aqui porque é meia receita, por isso que tá pequenininho, ó. E com a ajuda aqui da minha espátula, eu posso deixar ela bem quadradinha, tá? Ó, posso abrir mais ela. Se estiver grudando, posso pegar um pouquinho de farinha, ó, sempre de lado, assim, ó. A gente não botar muita farinha em um lugar só, tá?
A Jaque está perguntando, acho que é bom você confirmar que dá para fazer na mão também, né? Dá pra fazer na mão, tá? Aí você vai botar aqui, pode ser no bowl, pode ser na sua bancada. Aí você vai amassando, amassando, aí faz esse movimento assim, ó, pra lá e pra cá, com a massa, pra lá e pra cá. Que aí você não cansa um braço só, tá? Tá, e aí eu vou desativar o comentário, mas a Rita está perguntando se essa massa dá para fazer donuts. E aí o Kelly está perguntando se bate a massa até ponto de véu. Isso, bate a massa até ponto de véu. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Pra donuts, eu nunca experimentei fritar essa massa. Aí tem que dar uma olhadinha, né? Porque às vezes o donut ele é um pouquinho mais levinho para poder fritar, tá? Mas se você quiser fazer o teste, não tem problema. Ó, e aqui tá, para colocar o recheio, eu gosto de usar essa espatulinha. Ou pode ser uma colher assim, ó, a parte de trás da colher, tá? Ó, e a manteiga tem que dar bem em ponto de pomada para a gente poder passar esse recheio. E aí eu vou colocando, coloco um pouco aqui, ó, coloco um pouco aqui. A Rita está fazendo uma pergunta interessante, que ela está dizendo que o dela, a minha sempre abre um pouco depois que assa. Precisa colocar a ponta para baixo? Vou mostrar para vocês também, a ponta para baixo. E você tem que pinçar, depois que a gente girar, aí você vai dar uma pinçada, tá bom? Já vou mostrar para vocês, ó. E aí a gente pega, ó. Fica mais fácil você botar em vários pontos, ó, e espalhar aqui. E aí a gente vai começar, ó, essa primeira parte, ó, vou enrolar a pontinha, ó, tá, ó, viu? Pra gente fazer aqui o miolinho bem certinho, ó, bem, ó. Aí eu gosto de fazer assim, ó, que aí, se eu fizer assim com o dedo, não vai muito bem, então a gente usa a mão assim, ó. E aí você, ó, vai levando ele de uma maneira só, dá pra ver aí, ó, direitinho, tá? Se precisar só dar uma puxadinha aqui no final, ó, a gente puxa ele, ó, tá? Viu? Então a gente tem essa emenda aqui, ó, né? Ó, você vê que ela tá abrindo, isso que pode ter acontecido com você, ó. A gente tem que vir aqui, ó, e dar essa pinçada nele, ó. Quer dar um zoom aí? Dá um zoom. Ó, vamos dar essa pinçada, ó, pra gente ter certeza que a gente está fechando ela, como se fosse uma cirurgia, né? Ó, fechei direitinho, ó, como ficou bonito. E aí a gente tem que tentar deixar ela, ó, da mesma grossura. Se aqui, ó, tá mais grosso, eu posso dar uma puxadinha aqui, ó, tá? Ó, e aí dá pronto o nosso bolinho. E aqui, ó, só dar uma parada aqui. Se você for fazer para vender, ó, você pode comprar essas embalagens de alumínio que são forneadas, ó. Eu achei essa redonda e eu achei essa aqui, ó, tipo de marmita. Também ela já vem com a tampinha, ó. Aí você pode botar aqui o seu adesivo, a sua logo aqui, ó, tá bom? Fica bem legal, ó. Então eu vou fazer aqui numa redondinha. Se der, eu vou fazer numa quadrada. E aí eu gosto de cortar com uma faquinha de serra. Eu já vi chefe cortando com fio dental. Pega o fio dental e amarra assim. Mas eu não acho muito higiênico. Mas se você quiser fazer aí para sua casa, né, não tem problema, tá? E aqui você vai decidir, ó, esse meu rolo deu, ó, deu 30, deu 38, né? Aí, então a receita inteira vai dar um retângulo grandão ou 2 rolos desses, tá bom? Essa aqui é minha receita. E aí você decide como que você quer cortar. Pode ser de 2,5 centímetros, de 3 centímetros, tá? Vou botar aqui mais ou menos, ó, 2 dedinhos. Você pode ir marcando, ó, pra ficar certinho, ó, tá? Eu sou canhota, né, gente? Aí a gente faz tudo ao contrário. Ó.
certinho, tá? Ó, e a gente tem que tentar fazer num corte só, tá? Como sushi, sashimi. É. É que aqui, ó, o meu forno tá ligado, aí tá quente. Não, é melhor. É melhor. Ó. Ó como é que fica. O primeiro sempre vai ser o patinho feio, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar esse aqui no meio. Eu vou cortar assim porque tá calor aqui, então eu vou machucar a minha... Dá pra ver aí? Aqui eu boto aqui na frente pra vocês. O que é melhor? Dá pra ver. Dá pra ver, né? É, vou deixar aqui. Assim. Ó. Vou tirar lá o meu cinnamon, que acho que tá na hora. Olha a diferença, esse acabou de ser do forno, né? E esse aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Não, dá pra colocar mais dois. Ó, você viu que quando a gente começou a live, não sei se tá todo mundo aí quando começou a live, eu deixei fermentar, que ele grudou um no outro, tá? Ó, e ele ficou bem fermentado. Beleza? Se você puder deixar embaixo só pra mostrar pro pessoal, dar um zoom. Aqui do Facebook. Aí, e do YouTube. Maravilha, né? Entendeu? Isso aqui não é para comer todo dia, né? Não é para café da manhã todo dia. Mas no final de semana, ó, é uma maravilha, gente. Ó, vou botar mais dois aqui. Só espaçar direitinho aqui para vocês verem. É, a Thaís tá dizendo, a Thaís tá conterrânea lá de Manaus, tá dizendo que chama atenção fora do normal. E é mesmo, A gente foi numa loja lá, foi Barcelona que a gente foi, que era só cinnamon roll. Barcelona, não foi? Barcelona, é. Tinha cinnamon roll red velvet, cinnamon roll paçoquinha, cinnamon roll de café, do que você imaginar, lá tinha. Depois, no vídeo, né? Tá no vídeo de Barcelona. É, depois aí eu faço um tag aí do lugar, para vocês pegarem ideias de sabores, gente. Lotado. E lotado. Incrível. E isso para você ver, a pessoa, ela vende um produto só. E quanto sabor e quanta coisa diferente. E a loja dele era super bonita. Ó, tá? Então aqui eu vou cobrir e vou deixar fermentar. Aí, pessoal aí de Manaus, isso aqui em meia hora tá fermentado, né? Não tem o problema aí de ter inverno aí em Manaus. Mas o pessoal que tá aí em Curitiba, São Paulo, ó, se você não tem um lugar quentinho na casa, você deixa dentro do seu forno. E aí você vai olhando 45 minutos, 1 hora, tá? Aí tem que grudar, ó. Tem que ficar aqui, ó, bem fermentado. Eu vou deixar isso fermentar e aí depois eu ponho nos stories de novo uma foto dele, como é que ele fica fermentado, tá bom? Vou deixar aqui. Vou deixar isso aqui assim mesmo. E quando sair aquela outra massa, eu completo aqui, ó. Aqui a massa que a gente bateu agora na hora, ó. Ela macia, ó, não pega na mão, tá? Mas você vê que ela tem uma certa umidade, tá? O ponto de véu, ó, a gente pega um pedacinho, quer dar o zoom aí, ó. O ponto de véu, ó, a gente vai girando, abrindo a massa. Vai girando, abrindo a massa. Não é para abrir com força, tá? E aí a gente chama assim, ó. Você consegue ver, ó. Ela fica transparente, dá pra ver que ela tem uma transparência? Pessoal aí do YouTube, do Facebook, ó, tá? Se não tivesse no ponto certo, o que aconteceu? Ela ia rasgar, ó. Olha quanto de elasticidade ela tem, ó, tá? É porque aqui eu já tô puxando, mas ela tá boa já, tá? Senão, logo quando eu estivesse começando aqui, ela ia estar partindo, tá bom? A gente deixou aqui uns 5, 7 minutos, você viu? É o tempo, mas metade do tempo que tava no forno. E aí, para deixar esse cinnamon roll mais delicioso, mais gostoso... Agora vem o segredo da chefe. Que não é para contar caloria, tá, gente? Não conta caloria, não. A gente tá na quarentena, né? Depois a gente corre atrás do prejuízo. Então a gente tem aqui... Geralmente, lá nos Estados Unidos, eles só fazem uma misturinha de açúcar de confeiteiro e leite, tá? E com um pouquinho de essência de baunilha, qualquer essência que você quiser utilizar. Mas para deixar ele mais gostoso,
eu tô colocando aqui, ó, cream cheese e um pouquinho de manteiga, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, o meu cream cheese e a minha manteiga, também temperatura ambiente, ó, tá bem molinho, tá bom? Você bate aqui com o fouet, pode bater com o fouet, pode bater com a sua colher, ó. Vou colocar aqui o meu açúcar. Se você quiser fazer metade do açúcar, pode fazer com metade do açúcar. Não quer colocar todo o açúcar, vou botar aqui só metade, ó, para me ajudar a começar a misturar. Tá? E enquanto isso, ó, a gente já tirou o nosso cinnamon roll lá do forno e ele tá dando uma descansada. Se eu jogar isso aqui, assim que ele saiu do forno, aí não vai ficar aquele branquinho bonito, tá? Então a gente tem que deixar esperar uns 10, 15 minutos pra gente colocar em cima. Tá bom? Ó, vou botar aqui o restante do meu açúcar. Aí quiser fazer colorido, colocar uma gotinha de corante rosa, aí vai assim do seu gosto, tá? Vou colocar o restante do leite. É que essa receita aqui, eu já fiz a receita inteira para eu poder cobrir as duas massas que eu fiz, tá? Se você quer deixar ele mais grossinho, ó, tá? Isso aqui é um ponto mesmo caldo, ó. Aí você põe metade do leite, tá bom? Se você gosta daquele creme do cream cheese bem espesso, você põe metade do leite. Vamos pegar aqui, já dá pra pegar? Já dá pra pegar. Ó, deixa eu pegar de novo aquele lá. Olha a diferença que ele cresce, né? Tá bom? E aí a gente vem com isso aqui, ó. Se você quiser usar a batedeira, faltou eu deixar esse cream cheese um pouquinho mais temperatura ambiente, mas não tem problema não. Rita, nos vídeos da Érica no Facebook, todos os vídeos das lives e do YouTube, sempre tem um link para você entrar no Telegram. E lá na bio, se você está no Instagram, também tem um link para você entrar direto, tá? É só clica e você vai direto. Essa caldinha aqui também vou botar, o pessoal que perguntou aí se dá para fazer o donuts, essa caldinha aqui também, ó, fica uma delícia no donuts, hein, gente? Esse é aquele que eles chamam de glaze? É, só que o glaze, como eu falei, era só o açúcar com leite. Mas para dar esse gostinho mais azedinho, a gente põe o cream cheese com um pouquinho de manteiga, tá? E agora é a hora. Você viu que a gente fez? Ó, meia hora a gente fez o cinnamon roll, que coisa fácil. O pessoal, não, é muito difícil, é complicado fazer pão, não é. E aí, ó, também, se você for para entregar ao cliente, né, ó, já entrega assim. Você pode aqui botar naquele celofane com um lacinho bonitinho. Aqui, ó, a gente vai abrir um aqui, ó, para mostrar para vocês. A Eliette está perguntando se dá para jogar frutas secas em cima. Dá. E no recheio também, ó, pode botar uvas passas, castanhas. Tem um outro que não chama cinnamon roll, chama sticky bun. É a mesma massa, só que ele é assado. Embaixo a gente põe tipo um caramelo, como se fosse pudim, um caramelo de nozes. E quando você assa, você vira ele e ele tá com esse caramelo puxa-puxa com nozes também. Na hora que você estiver enrolando, botando a canela, aí você joga o que você quiser colocar. Gotas de chocolate, a uva passa, damasco, o que quiser. Pode fazer uma versão natalina também, né? Aquela coroa natalina e você assa ela assim, ó, em redondinho, tipo uma guirlanda também, uma ideia. Então eu vou pegar aqui um, ó, pra gente sofrer junto.
Dá pra ver aí, ó. Tá quente. Olha o dourado dele, ó. Olha esse pão. Ó, dá pra ver no YouTube aí? Tá, deixa eu ficar aí pra zoom. Ó, tá vendo até a fumaça saindo aqui. No YouTube, não, até no Instagram. Esse aqui, ó, meu filho Henrique tá lá na sala esperando. Nem foi dormir hoje, que pra dormir cedo criança, né? Ele tá esperando esse aqui, ó. Ó. E aí, ó, o que eu gosto disso aqui, ó, que a gente vai desenrolando essa canela. Ó, você pode comer assim, ó. Olha que pão gostoso. Ó, que levinho que fica, ó. E bem fofinho, ó, tá? Vou comer aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ó. Olha o pão aqui dentro. Ó, ele abre todinho, ó. Mas você viu? E aqui assado, ele não abriu, né? Não estourou nada. Tava direitinho o bolinho aqui dentro, tá? A gente tem que fechar ele direitinho. Mas aqui, ó, quando você, se for para servir pro cliente, você pode botar, se for num café, pode botar num pratinho, jogar uma calda por cima, tá? Nossa senhora, ó. A gente quer que vocês recebam as informações, tá? Então, quem é inscrito no Telegram, quem é inscrito no site, todo mês o pessoal que se inscreveu também no site recebe o que a gente chama de newsletter, que é tipo todas as receitas do mês para recapitular o que a gente aprendeu juntos, tá? Que quem aí não conseguiu rever ou não teve tempo, sempre no final do mês a gente manda esse e-mail relembrando tudo que a gente fez durante o mês. E lá no Telegram a gente está sempre postando já antes da live para vocês acompanharem para fazer. E se tiver dúvida a gente tira aqui na hora, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui a massa, vou mostrar para vocês. André, acho que eu vou fazer outra. Qual é o André tá dizendo para você fazer outra receita que você falou? Não sei. Você me diz qual é a receita? Né? Ah, é o sticky bun. Ah, Tá? É a mesma massa, só que antes de a gente colocar os rolinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Antes de a gente botar os rolinhos aqui na forma, né? Ó, vou botar aqui, ó. A gente põe tipo um caramelo e aí você joga o que você quiser. Nozes, castanhas, tá? Aí você já vai jogar esse caramelo e aí a gente vai botar ele aqui em cima. Depois que assar, a gente vai virar ele, depois de assado, aí você vai tirar isso aqui, aí vai cair todo esse caramelo, como se fosse um pudim, desculpa, como se fosse um pudim, por isso que chama sticky bun, porque ele fica todo pega-pega, assim, todo puxa-puxa. Então, ó, sempre pão, bate a massa, depois a gente se você não for usar a batedeira, você pode deixar ele fermentar aqui mesmo, tá? Só cobrir com um pano ou com um plástico filme, ó. Mas eu quero mostrar. E essas espátulas assim, ó, abauladas, ela é ótima na panificação. A gente consegue tirar aqui, ó. Ó. Pode cá. Pra cá. Só pra tirar, pra mostrar pra eles, ó. Aqui, ó. Toda a massa, ó. Ó, como ela fica, ó. Tá? É quase uma massa de brioche também, ó, tá? Então eu vou deixar essa aqui fermentar. Se você quiser dar aquele bolhamento na massa, né? Fechar ela aqui direitinho, ó, a gente faz assim, ó, tá? E aí a gente faz assim, ó, pra deixar ela crescer certinho. E aí eu puxo, ó, puxo aqui, ó, pra fechar a emendinha dela. E aí eu deixo aqui no meu bolo. Vou deixar fermentar aqui mesmo, porque eu não vou usar a minha batedeira, né? Vou cobrir aqui e aí mais ou menos 1 hora, 1h30, dependendo do lugar onde você estiver, tá? Até dobrar de volume, aí a gente vai o passo de abrir e colocar o recheio, tá bom? Por quanto tempo você bateu na batedeira? 7 minutos. Tá? Aí vai depender também da força da sua batedeira. Eu não botei no máximo, porque a gente também não quer esquentar muito a massa. Eu bati no número 4. Foi entre o número 4, quase no 5, 4,5, tá bom? Aí a Sara Bastos pergunta se precisa mudar a forma. Você pode passar um desmoldante, mas você viu que não pega, ó, ela sai bem direitinho, ó, tá?
Mas se você quiser passar o desmoldante ou só uma manteiguinha, tá? Pra não pegar muito. Agora, se for fazer aquele stick bun, aí tem que passar uma manteiga, porque senão na hora não vai sair o caramelo direitinho. E aí, ó, dependendo se você tá aí na sua cidade, tá frio, lógico que como leva manteiga, né, essa massa, no outro dia ela vai ficar um pouquinho firme. Se você quiser botar 3 segundinhos, 4 segundinhos no micro-ondas, tá, para ela voltar a ficar macia, porque sabe, manteiga quando fica dura, ou quando fica gelada, fica dura, né, tá? E aí, guardar, né, fechadinho para ele não ressecar logo, tá? Então dura uns 2 dias assim, temperatura ambiente, mas se você quiser também guardar na geladeira, ou uma ideia, lá quando eu trabalhei lá no Texas, numa padaria, a gente fazia isso aqui, ó, de monte. E aí, lógico que lá tinha câmera fria lá, que era um quarto enorme, né? Então a gente batia uma massa de 10 quilos, a gente já achava assim, ó, todos eles, né, no formatinho e já congelava, tá? Congelava embaladinho já na forma que ia assar. Ou se você fez muita massa, não quer fazer hoje, você pode deixar isso aqui já assim nesse estágio, já enroladinho, na geladeira, tá? E aí no outro dia você tira, aí deixa fermentar e aí assa, tá bom? Se você quiser já adiantar, vou fazer um café da manhã de domingo bem legal, e aí você pode já bater a massa à noite para de manhã assar fresquinho, quentinho, tá bom? A Nilza tá pedindo pra você repetir a cobertura. Cobertura foi 30 gramas de manteiga, 115 gramas de cream cheese, tá? Agora eu tenho que ver lá a receita, não lembro, acho que é 120 gramas de açúcar de confeiteiro e 60 ml de leite. E aí a gente mistura, ó, até ficar essa calda assim, ó. Aí como eu falei, se você quiser a calda mais grossinha, acrescenta metade do leite, tá? Ou se você quiser menos doce também, você tira um pouco do açúcar de confeiteiro. Mas aqui eu gosto dessa textura, ó. Ele fica bem bonito, tá bom? Então tá bom, pessoal? Muito obrigado, pessoal aí que ficou comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa que eu aprendi quando a gente morou lá no Texas, tá bom? Cinnamon Roll. Uma boa noite e até a quinta-feira que vem.